Olá, pessoal. Boa noite. Estamos começando mais um Uniround, mais uma discussão de casos da teleradiologia. Estamos com parte da nossa equipe de radiologistas. Então, eu, Marília, a Alice, a Paloma, a Giovana e a Heloísa. Opa! Lembrando que esse é um conteúdo para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. Se tiverem qualquer colocação, manda aqui para a gente, que é sempre bom trocar ideias. Então, a gente vai discutir dois casos hoje. Um da Gia e um da Paloma. Primeiro, eu acho que é da Paloma, né? É um cão poodle de 10 anos, fêmea não castrada, com histórico de ter sido atropelado, sinais clínicos de espineia, algesia abdominal e torácica. Na ultrassonografia, aparentemente a topografia do fígado e estômago está muito cranial à cavidade abdominal. Suspeita de hérnia diafragmática e considerações sobre o exame, o raio-x foi feito com o uso de contraste à base de sulfato de bário. Então, foi um contratado. Quer falar para a gente sobre esse caso, Paloma? Pode ser. Bom, esse caso eu fiquei em dúvida porque ele traz algumas imagens, assim, tem as imagens com contraste, né? Isso, que deu para evidenciar a região pilórica, né? Mais cranial. Um avanço também parece da crura diafragmática ali do lado direito, né? E a princípio me chamou mais a atenção, assim, olhando rapidamente, né, nessas imagens com contraste, mas nas imagens sem contraste a gente também consegue ver, né, que a crura diafragmática está um pouco mais para frente. Tem, parece um arzinho aqui meio cranial, né? O fígado parece também que está mais deslocado, né, porque ali nessa imagem Opa, ventro-dorsal, na deixa eu outra, achar ela de novo aqui. essa aí mesmo. Aqui na área da última, das últimos pares de costela, a gente não tá vendo bem a silhueta hepática ali, né, onde a gente veria ela. Parece que tá tudo bem cranial mesmo, né? É. Mas não tá aquela imagem clássica de ruptura do diafragma, né, e as coisas escapando ali pro tórax. Então, isso que me gerou dúvida. Será que realmente é uma ruptura diafragmática ou é outra coisa? Parece que forma um abaulamento, assim, mas não É, parece que é só a víscera, né, que rompeu. Parece que o diafragma tá indo cranial também, né? Que esquisito. é. Bom, vamos ver teu E laudo, então. Tá bom. no tórax acho que não tinha nada demais, assim, pra... No restante, né? É, Agora me chamou a atenção se aqui pode ter um pouquinho de efusão, mas... eu vi isso no dia, mas aí na outra ventrodorsal, aqui tem o contraste, eu achei que não tava tanto, assim. Daí eu fiquei parece na que não dúvida, repete, assim. né? É, Bem esquisito. 1, 2, 3, 4, 5. Tá no sexto espaço intercostal. Nunca vi Nossa, muito doido. bem diferente. eu também nunca tinha visto uma imagem assim. Vamos ver teu laudo, então. Radiografias ortogonais de abdômen cranial estão disponíveis para avaliação nas projeções lateral direita, lateral esquerda e ventrodorsal. Foi administrado contraste positivo, bário, por via oral e adquiridas imagens nos tempos de 3 e 10 minutos. O diafragma apresenta contorno regular e bem delimitado, com crura direita deslocada cranialmente. Região pilórica deslocada cranialmente, sobrepondo a região torácica caudal em projeções laterais, mais facilmente visualizada após a administração de contraste. Silhueta cardíaca com dimensões e radiopacidade preservadas, em projeção ventrodorsal aparenta deslocar cranialmente. Parece empurrada mesmo, né? Alças intestinais com diâmetro normal, conteúdo material gasoso e fluido difusamente distribuídos.
Silhueta esplênica tópica com tamanho e radiopacidade habituais. Eu fiquei olhando para o fígado, nem prestei atenção nele. Parece bem no lugar mesmo, né? Até o fígado a gente vê ele aqui, parece, mas na VD tá muito estranho, né? Pois é. Aí, na descrição também, eu acho que não estava sinalizado antes da gente ver as imagens, mas esse exame eles pediram uma avaliação de abdômen, eles marcaram o abdômen quando mandaram as imagens. Então, por isso que eu descrevo, tipo, mais ou menos metade, né? Mas mais focado em abdômen, né? Falando de silhueta esplênica, calças intestinais, estômago e tudo. Ah, tá. Legal. Entendi. Ficou um exame de duas regiões, né? Porque eles não pegam o abdômen todo, mas eles pediram para avaliar o abdômen. Uhum. Aí eu fiz dessa forma. Estruturas torácicas e demais estruturas abdominais visualizadas não apresentam alterações evidentes. Eu acho que é isso. Uma coisa que me chamou a atenção ali também foi essa costelinha, mas eu na outra não consegui definir. Tá bem sobreposto aqui. Não sei se repete em alguma outra projeção. Parece um pouco desalinhada, mas ao mesmo tempo parece que tem um remodelamentozinho, né? Não parece algo... De repente, em outra situação já teve uma fratura, né? E consolidou de repente. Porque parece que tem, né, uma proliferação aqui regularzinha, né? Agora, antes da gente começar a ver o laudo, eu até estava olhando as primeiras costelas do lado direito. Falei, nossa, será que eu perdi fratura? Mas é o processo, né, da vértebra que tá ali. Eu tive essa miragem também. Essa imagem é muito danada, né? De vez em quando também fico olhando esses processos. Junta muito, né? Parece uma fratura mesmo. Sim, eu peguei um assim também que tinha histórico de trauma. Aí eu fiquei, gente, será? A gente sempre fica em dúvida, né? Sim. Uhum. Se não tem histórico de trauma, tu nem pensa, né? Mas se tem, tu já fez. Bem isso. É isso. Vamos só adicionar então essa costelinha ali, que não deve ser nada demais, mas só para... sei lá, discreto desalinhamento, modelamento. Décima terceira costela esquerda. Isso. Só para constar que a gente tá visto, mas que não deve ser nada de agora, né? Quantos anos ela tem? Ela é mais velhinha, né? 10 anos. 10. Tadinha. Eu tava olhando aqui, na segunda lateral, na lateral esquerda, Uhum. um negócio redondinho aí no meio. Será que é um rim? Aqui? É, Eu achei que era. Ele parece meio ventral, né? me veio isso aqui agora também. Ele repete, né? Nessa região. Mas também não falaram nada, né? Às vezes deve ser engraçado, né? É mesmo. Não sei se Estranho. nessa dá pra ver. Aqui parece que tem as silhuetinhas no lugar, né? Mas não sei se eu tô vendo ele mesmo, só. Eu abri aqui o coisa para poder ver o histórico que eu tinha esquecido. Aí, aí me vi isso. Aqui parece que tá no lugar, né? Mas parece um pouco ventral mesmo. Talvez tá deslocando, tá, tipo, reduzindo o espaço, meio que deslocando as outras estruturas também, será? E na VD parece que tem bastante gordura ali, né? Retroperitoneal desse lado. Parece. Uhum. Ela tem uma boa capinha de gordura, né? Bem esquisita essa distribuição mesmo.
Agora, olhando de novo naquela hora das costelas, eu vi uma linhazinha aqui que eu fiquei encucada se pode ser uma fissurinha interlobar também, mas é tão discreta, né? Não sei se... Vocês enxergam uma linha aí que vocês acham que pode ser? Ou... Tô vendo coisa. Parece realmente um pouquinho, mas bem discretinha, né? Muito fina, né? É. É só adicionar então essa... Será que não é o contorno da escápula? Pega bem, acho que a crista ali, né? Não sei se é a crista que tá aí nessa região ou o contorninho dela. Eu achei que ela tava mais pro lado aqui, parece que continua aqui, mas pode estar somando tanta coisa, né? Parece que a escápula vem aqui. Vamos ver se eu sei usar os artifícios aqui de desenho, gente. Tem um contorno mais pra baixo, mas achei que tem um contorninho dela, não sei se é da crista ou da parte da borda cranial. Não, a crista tá pra fora, né? Mais Acho que tá lateral, não seria a crista, né? Eu vejo isso aqui, eu não sei se é isso. Tomando. Aqui é a escápula. E parece que aqui forma uma outra linha, assim. Eu tava achando que eu tô achando que é a voltinha daquela costela, sabe? Daqui? Essa aí no meio tipo, Assim. ela tá fazendo a voltinha assim. Assim, mais ou menos. O arco Isso? costal tá mais, tipo, jogado. Não sei. Pode ser. Tem muita coisa somando aqui, né? Pode ser, né? Que aqui é uma bordinha da costela. É possível, tô vendo coisa, gente. Não, é questionável, sempre tem essas imagens difíceis, né? É porque não tem mais nenhuma, né? Ou às vezes também até não sei se uma preguinha de pele, alguma coisa assim também poderia somar, né? Tem muita coisa Ela aqui junto, né? E pode ser linha de fissura, mas é normal ter um pouquinho de líquido, né? É necessário, na verdade, ter um pouco de líquido Sim, sim. É que eu entre fiquei os ossos. enfocada na outra aqui, ó. Eu tô procurando o Essa líquido nessa película. aqui. Mas não, é muito pouco, não vai fazer diferença no caso dela. Só fiquei encucada com essa imagem. E Acho pela que rotação pode estar sendo evidenciada essa fissura, né? às vezes se pega bem certinho, né? Mete bem. Perpendicular ali. Uhum. Ao feixe, né? Pode ser só uma imagem normal, né? Acho que é isso. Vamos ver a impressão, então. Deslocamento cranial de piloro e crura diafragmática direita. Imagem suspeita para ruptura diafragmática, não tendo sido observados sinais radiográficos clássicos. Eu achei muito chique isso, muito bonito. Acompanhamento radiográfico ou ultrassonográfico, ou ainda tomografia computadorizada de abdômen, podem ser realizados para maiores esclarecimentos, caso o paciente esteja estável. Laparotomia exploratória pode ser necessária para diagnóstico definitivo. Eu acho que ficou ótimo, assim. Acho que a ruptura diafragmática seria o principal diferencial mesmo. Eu E pensei também de se às vezes não pode ser, né, sendo uma ruptura, uma coisa meio dinâmica, né, assim, de meio que a coisa sai, mas vai e ela volta. volta. Porque pelas laterais a gente fica até em dúvidas, pode ser uma hérnia de hiato, alguma coisa assim, né? É, Só que tá muito Meu junto com Deus. o diafragma. Quando eu vi essa imagem lá no Slack, eu falei, gente, uma hérnia de hiato, sabe? Eu tenho uma listinha de desejos, assim, de aparecer na tela, né? ah, Eu falei, Achou gente, uma que hérnia de hiato, que massa. Eu fui lá, e as tem meninas... retorno desse caso? tivemos, eu conversei com eles hoje de novo e tivemos, e era realmente uma ruptura diafragmática e estava envolvendo um lobo do fígado, um pedaço do estômago e diz que tinha bastante intestino, bastante segmento de intestino delgado no tórax. Então, eu penso que pode ter ido mais coisas lá para dentro antes da cirurgia, né? Porque com certeza. aqui não E às tem vezes nada. também, dependendo do espaço de tempo que está entre o exame e a cirurgia,
a gente não sabe, né? Se às vezes o paciente se agita e rompe mais, Sim. e o diafragma está friável, e aí o que era tipo só um descolamentozinho que fez ir um pouco para frente, mas não entrar tudo no Uma tórax, vira frouxidão, né? pior, né? Porque não tem sinal de nenhum radiográfico de que tenha alça, né? Ah, Dentro. E Então, eu esse já. comecinho do duodeno que foi ali junto com o piloro, mas já voltou para o abdômen, né? Parece, assim. O fígado eu acho que faz sentido, né? Porque tipo, a gente vê um contorno como se fosse diafragma, um espaço com radiopacidade aí de tecidos moles e depois que veio o contraste dentro do piloro, né? Então acho que faz sentido ter uma parte de fígado também. Na Mas lateral alça também, né? Faz intestinal, essa sequência, né? Bem diferente. E até acho que uma possibilidade seria, se eles não fossem logo para Láparo, seria fazer uma peritoniografia, mas também além do que foi feito aqui, né? Se eles não tivessem ido para Láparo, talvez desse para botar a peritoniografia, mas acho que juntando os sinais ultrassonográficos com a radiografia e o histórico já era, né, bem sugestivo também, né, ela trouxe para a gente alguns artigos bem interessantes que falam de ruptura diafragmática e outros diferenciais também que daria para pensar nesse caso. Então, esse artigo aqui é de 89, mas ele traz 80 casos de ruptura diafragmática e eles mostraram o que foi mais comum nesses casos, que foi a perda, pelo menos parcial, da definição do diafragma e a obliteração da silhueta cardíaca, que foram os sinais mais comuns. E depois, outros sinais que aconteceram em, às vezes, um quarto dos casos, mais ou menos. Então, colapso de lobos pulmonares, efusão pleural, visualização de alguma estrutura abdominal no tórax. O intestino delgado foi o mais comum, mas mesmo assim só metade dos casos, mais ou menos, né? Então, eles até colocam que quando tem alguma estrutura visível é mais fácil o diagnóstico, mas se esse deslocamento é parcial ou é obliterado por efusão, já dificulta bastante o diagnóstico. Eles até citam que a laparotomia exploratória foi necessária em, não lembro se eram 2 dos casos, em alguns desses 80 casos foi precisa a laparotomia para fechar, que mesmo com outros exames não foi possível. Elô vai falando mais alguma coisa que você viu aí, que ó. é que é uma coisa que é bem antiga, assim, já, né? Um diagnóstico mais antigo, assim, não tem muitos estudos recentes falando sobre isso, mas eu acho que dentro do que a gente acabou discutindo no Slack, eu fiquei pensando, putz, será que não tá formando uma hérnia verdadeira? Porque ele ficou tão bonitinho ali, restrito naquela região, né? Sim. E geralmente, sei lá, é difícil você ver um traumático que fica tão... Parece que a estrutura tá ali, né? Querendo ir, aquela caráter dinâmico. Geralmente ele estoura e já vai tudo e... Sim, não fica aquele abaulado do diafragma, né? A gente não vê mais nada, né? Daí eu fiquei vendo os diferenciais disso, assim, e hérnia verdadeira, não tem um aspecto de hérnia verdadeira, né? Mas não tem um histórico. Mas fiquei dando uma pincelada nesses diferenciais. É pra achei gente, bem assim, legal. até pra gente ter essa questão da peritoniografia, né? Até aqui esse artigo que tu colocou de hérnia verdadeira, achei interessante que ele cita a hérnia verdadeira mesmo como um diferencial, como que é nesse caso da imagem aqui, né? Que daí foi feito peritoniografia que delimitou, né, a estrutura herniada. E eu achei interessante que ele coloca a eventração, né, diafragmática também como diferencial. Só que daí na eventração diafragmática seria meio que tem um deslocamento só do diafragma, mas não desloca as estruturas abdominais, né? As estruturas do abdômen, a princípio, estariam no lugar normal.
E quando eu olhei aquela imagem a primeira vez, eu pensei em hérnia de hiato, eu pensei, será que pode ter uma eventração? Não sei como que acontece isso. E daí Artigo. esse artigo já meio que descarta porque tem esse deslocamento muito evidente de órgãos, né? Achei interessante. Ele cita que na hérnia verdadeira, normalmente o paciente ele é assintomático, se descobre por uma eventualidade, assim, tipo, um dos pacientes do artigo teve alterações neurológicas, daí fizeram raio-x de tórax para avaliação cardíaca e viram uma estrutura esquisita. E daí na peritoniografia que eles viram que era uma hérnia, mas a princípio ele não tinha sinais relacionados à hérnia mesmo, né? Interessante. E eles citam também a hérnia peritônio pericárdica, né, como um diferencial para esses casos de hérnia verdadeira também, que às vezes acaba ficando somando a silhueta cardíaca, né, como nesse caso aqui, e fica a dúvida se está envolvendo, se isso está dentro do peritônio, do pericárdico, ou se é pleural mesmo, né? Então, nesse caso, a peritoniografia auxilia também a diferenciar se isso está dentro do pericárdio ou se está na pleura mesmo. Talvez nesse caso aqui da Paloma, a peritoniografia fosse outra possibilidade também, né? Achei bem interessante, nunca tinha lido sobre a hérnia verdadeira. A gente só fala assim, mas nunca li a respeito. E aqui o caso de hérnia de hiato, né, esofágica. E acho que pela lateral, todo mundo olhou e pensou nela, né? E acho que o que pensaria mais a descartar seria a localização mesmo, né? Porque pela VD, né? Eu acho que a VD trouxe bastante ajuda, assim, né? Clareou, principalmente pela lateralidade, tá bem mais à direita. A esquerda estava no lugarzinho, o diafragma direito lá na frente, né? A crura direita. E aí essa imagem ficou bem legal para comparar, né? Uma coisa que os artigos também trouxeram, essa avaliação não só da cúpula, né, mas de cada crura individual, assim, para ajudar nessa identificação. Eu achei bem que a gente acaba esquecendo, né? Sim. Pilar diafragmático, tu olha ali, uma linha, ela tá íntegra. E aqui parece mesmo que tá íntegro, né? Apesar do deslocamento cranial. Bem interessante. Bem legal, meninas. Vocês têm alguma colocação nesse caso ainda? Eu ia só falar que eu já peguei uma vez também um gatinho que tinha sido atropelado num outro local, né, num hospital. E eu não lembro, fizeram um raio-x, aparentemente o tórax normal. Eu não lembro por que acabaram levando ele para laparotomia exploratória e identificaram que ele tinha ruptura diafragmática também. Mas parece que era bem pequenininho, assim, né? E não passou nada para a cavidade torácica, mas aí na cirurgia ele começou a descompensar, né, da parte respiratória. E aí eles olharam melhor e viram a ruptura. E que também depois desse caso, você falou, Marília, de que quando tem efusão pode dificultar, né, da gente visualizar. Teve um outro caso que eu botei no Slack também, que era suspeita de ruptura diafragmática e tinha muita efusão e só dava para ver que provavelmente tinha ruptura porque tinha umas coleções de gás organizadas, né? Tinha um círculozinho de um lado e o outro formando um tubinho, assim. Eu falei, cara, deve ser alça, né? Mas eu ainda fiquei até com medo de bater o martelo. Eu botei lá no Slack falando assim, gente, olha isso aqui, vocês também falam ruptura. E tinha muita efusão, não dava para ver muita coisa.
Eu achei interessante que eles citam no artigo até, tipo, a comparação de pós-drenagem, sabe? De ficou na dúvida, drena e repete, dele até citou que nos casos que tinha algum órgão dentro, bastante, né? Bastante estrutura dentro facilitou, mas em outros casos também não ajudou. Que às vezes a gente pensa que ruptura, é tranquilo, a gente vai ver, mas não, né? Tem casos que são bem desafiadores, né? Pois é. Esse aqui é um deles, né, no caso. E aqui nesse artigo, tipo, 1/4 dos pacientes tinham alguma estrutura maior dentro do tórax, metade tinha intestino delgado, tipo, bastante caso complicado no caso, né? Se pensar que 40 dos 80 foram mais difíceis de fechar. Bem legal. Então vamos para o caso da Gia, mais um caso difícil de trauma, né? O dia dos atropelados, tadinhos. Canina CRD de 4 anos, macho, não castrado, histórico de atropelamento, com sinais de hipotermia e dificuldade para apoiar os membros pélvicos. A suspeita era de ruptura de vesícula urinária. E aí, Gi, quer falar com a gente desse caso difícil? Então, esse caso foi bem difícil mesmo. A Elo, eu acho que foi a Elo, ou foi tu, Mano? Não lembro. Mas que falou no suporte com eles. Acho que foi a Elo, né? Acho que foi a Elo. Uhum. E eles tinham suspeita de ruptura de bexiga, né? Daí, a princípio, tem bastante fratura na pelve. E eu achei estranho nessa projeção no abdômen, essas áreas mais laterais, assim, eu achei que tem como se fossem umas bolinhas, assim, de gás. Chamou um pouco de atenção. Daí ele tem, nas laterais, ele tem imagens com sonda e sem sonda, né, na bexiga. Então, aí a gente vê também que a pelve está bem fraturada, tem fratura no pubis ali. E daí essa imagem sondada, assim, a princípio eu via a bexiga aparentemente bem repleta, meio que cranialmente, assim. E daí essa sonda perdida ali atrás, dando a volta. Daí eu achei bem esquisito, parece que ali na região dorsal tem também umas áreas de ar, assim. Eu achei tudo muito heterogêneo, sabe? Com contraste reduzido. Daí eu até mandei no suporte, a gente discutiu em grupo, né? Mas daí a princípio eu pensei numa ruptura mesmo. Daí até foi tu que trouxe a possibilidade de ser de uretra, né, Má? Por essa distribuição esquisita aqui da bexiga com a sonda, né? Parece que a bexiga tá cranial, a sonda. Mas ao mesmo tempo a gente não tem um bom detalhe de toda a bexiga, né? Eu vejo bem ela aqui assim, né? Mas aí aqui eu não tenho certeza se ela tá... É bem isso, eu perdi ela também. Eu achei que ela tá ruim de delimitar, né? Bem difícil. E nas laterais todas fica essa estrutura só delimitada ventral aqui, né? Não dá pra ver ela como um todo. Muito feio esse caso. Vamos ver o que você colocou, então, Gi. Radiografias e incidências ortogonais de abdômen foram analisadas. Bexiga urinária apresenta redução da conspicuidade de seus limites, com aparente repressão por conteúdo fluido, localizado no abdômen caudal ventralmente. Em algumas projeções, é possível identificar sonda urinária disposta caudalmente à região onde delimita-se a bexiga, não sendo possível determinar através do estudo sua exata localização. Eu acho que ficou ótimo. Bem o que a gente vê mesmo. Aparente heterogeneidade do espaço retroperitoneal e peritoneal, com redução do seu contraste, algumas áreas de radiopacidade gás, amorfas em permeio, mais evidentes em abdômen caudal e médio. Ixi, Gi, tu pegasse o empermeio. Oi? Tu pegasse o empermeio. Thiago sempre fala do empermeio. Ele já falou em outro laudo meu. Mas eu não consigo, gente. Eu gosto. Eu também não, eu gosto dele. Eu gosto do empermeio também. Pra tudo.
Cólon preenchido por conteúdo heterogêneo fecal, brandamente desviado em sentido ventral. E aqui as fraturas todas, né, coitado. Descontinuidade óssea completa em eminência iliopúbica bilateralmente. Tábua isquiática esquerda, com desvio importante do eixo ósseo anatômico e formação de fragmento ósseo deslocado cranialmente em relação ao eixo ósseo pélvico. Vou até olhar, porque é tanta fratura que eu fiquei lá embananada. Aqui. Nossa Senhora. Coitado. Descontinuidade óssea no corpo do ilho direito e no corpo do isquio ipsilateral, acarretando informação de segmento ósseo envolvendo a região acetabular, deslocado medialmente com aparente redução do lúmen pélvico. A de acetábulo eu também não tinha visto. Então, eu fiquei com essa dúvida. Se vocês falam que isso envolve o acetábulo, se vocês acham que isso dá muita impressão que parece que o acetábulo quebrou ao meio, que não é isso que eu quis dizer, sabe? Eu só quis dizer que tá envolvendo essa região, assim. Entende o que eu quero dizer? Caudal, né? Eu tenho dúvida para descrever. Vamos ver aqui de novo. De repente, você falar eu acho que eu costumo falar dessa forma, falar os focos de fratura e aí falar que a região da articulação coxofemoral está deslocada medialmente, que aí acho que não deixa dúvida, né, de que se o acetábulo está fraturado ou não. Ah, boa. Eu lendo rápido, me pareceu que o acetábulo tá fraturado mesmo. Eu sempre fico... Eu não tinha nunca conseguido achar outro jeito de falar que a articulação estava deslocada, sabe? Porque eu fico com esse receio de falar que o acetábulo tá e de parecer que ele tá envolvido na fratura. Mas dessa forma... Vou começar Acho que assim, né? Articulação coxofemoral. Assim? E aparente redução do lúmen pélvico. Acho que fica mais claro também. Que lendo rápido parece mesmo que o acetábulo tá fraturado. E daí o acetábulo fraturado é uma coisa, né? Mais grave. Mas é boa, eu vou começar a usar assim. Descontinuidade óssea em ramo cranial do pubis esquerdo, com formação de fragmento ósseo deslocado cranialmente. Aumento de volume dos tecidos moles adjacentes à pelve. Demais estruturas musculoesqueléticas passíveis de avaliação através do presente estudo encontram-se dentro dos padrões de normalidade radiográfica. Acho que a descrição ficou bem boa do abdômen também, bem claro. Vocês colocariam mais alguma coisa, meninas? Não? Então, impressão. Aspecto heterogêneo do espaço retroperitoneal e peritoneal, com aparente redução do seu contraste, pode estar associado à efusão peritoneal e possível pneumo retroperitônio. Devido ao histórico de trauma do paciente, a ruptura de uretra, bexiga ou de segmento de trato intestinal não podem ser descartadas pelo método. Eu acho que eu pensaria menos em segmento do trato por ser mais em retroperitônio, mas acho que fica bom colocar também. Múltiplas fraturas em pelve, eminência iliopúbica bilateralmente, tábua isquiática esquerda, corpo do ilho do isquio direitos, ramo cranial do pubis esquerdo, com formação de fragmentos ósseos e desvio do eixo ósseo anatômico pélvico, a aparente redução branda do lúmen pélvico, edema ou contusão dos tecidos moles adjacentes à pelve, e as sugestões: ultrassonografia abdominal associada à abdominocentese e análise do líquido coletado, caso haja possibilidade, são sugeridas para complementação diagnóstica quanto às estruturas abdominais. A uretrocistografia com contraste positivo pode ser realizada para auxílio diagnóstico quanto à integridade do trato urinário inferior. Ficou bem completo, né? Vocês pensariam em mais alguma coisa, meninas? Eu acho que ficou ótimo, gente. Tá difícil mesmo. Eu estava conversando com a Nanda nesse dia sobre as indicações, né? Daí ela que... de vez em quando eu esqueço disso. Ela que comentou que eu achei interessante da gente sempre lembrar de fazer a coleta de líquido para dosar creatinina, né? De vez em quando eu esqueço, assim, que isso é importante. Então, até ela foi ela que
que lembrou de colocar. Acho que ficou bem legal. Eu também, no tórax sempre indico, mas no abdômen eu costumo esquecer de colocar. Coloco o ultrassom e daí do ultrassom para ir para coleta, mas se já confirmar o líquido tem que coletar, né? Acho que é uma boa colocar mesmo. Bem lembrado. Esse caso a gente teve... desculpa, Paloma, pode falar. Não, eu ia só comentar que eu pensei aqui agora, será que a princípio quando eu vi ela comentando de segmento de trato intestinal, eu achei estranho também, assim, pensando em como, tentando ligar, né, os achados. Aí, de repente, se uma pontinha dessa tivesse perfurado ali o reto, porque o reto não fica dentro da cavidade peritoneal, né? Então, de repente, poderia ir ar também para a região do retroperitônio. Verdade. Porque tem um monte de ponta dessa pelve e o reto passa tem bem ali no meio, né? É Sim, verdade. não, dá até uma agonia, porque parece que aquela ponta lá bem cranial tá pronta para furar alguém, né? Tem uma aqui, tem uma ali, tem por tudo, né? Coitado. Que dó. Era só isso mesmo que eu ia comentar. Não, bem legal, verdade mesmo. Não tinha, eu pensei no colo, mas o reto faz mais sentido, né? A gente teve retorno desse caso, eu perguntei para eles hoje também sobre ele, e foi feito ultrassom e foi feito láparo, e tinha realmente ruptura de uretra, bem na junçãozinha ali no colo da bexiga, bem no comecinho da uretra. Daí foi feita cirurgia, mas o paciente veio a óbito, mas era realmente uma ruptura de uretra. E parece que ele estava já uns 2 dias assim quando veio pra gente no raio-x, então ele já estava bem malzinho quando fez os exames, né? Sim. Mas Cara, é qualquer muito doido corretor a como gente que esses pensa em... bichos. E é muito doido como que esses bichos aguentam umas coisas, né? Eu já fiz um ultrassom num cachorro que tinha sido atropelado, tinha 3 dias. E tava, tipo assim, bexiga rompida, daquela que você vê a parede sem uma lasca, sabe? Nossa. E imagina um ser humano com 3 dias de xixi dentro da barriga. Meu Deus do céu. É absurdo, né? Tadinhos. Desesperador. Eles são muito fortes. Mas acho que seu laudo ficou ótimo, Gi. Acho que com o retorno agora a gente tem mais clareza ainda, né? Sim, é sempre bom quando a gente tem retorno, que a gente começa a sempre correlacionar melhor, né, os nossos achados. Sim. Eu até lembrei nesse caso aqui com essa sonda, quando na residência eu peguei um que tinha ruptura de bexiga, que daí eu vi um pouco da bexiga, mas a sonda tinha passado para frente, tipo, a sonda parou aqui no abdômen cranial e a bexiga estava só um pouquinho repleta, daí a gente já via que estava rompida e era bexiga mesmo, e um outro que era de uretra, só que a sonda também passou direto, ela não ficou aqui nessa região. Daí foi mais fácil de ver, porque a sonda passou a região, né? Não ficou ali. Eu lembrei desses 2 casos quando eu vi essa imagem, mas não dava para ter certeza, né? Eu tava pensando que era uma perfuração, sabe? Eu não para contar todo o caso, né? Eles não tinham contraste disponível e não tinha ultrassonografia disponível. Então, o nosso exame era a maneira mais a única maneira, assim, de ajudar a diagnóstica deles, né? Fora a láparo. E aí... Eles... desculpa. Pode falar? Não, eu ia perguntar se eles colocaram... Que agora que eu vi que tá escrito 20 ml de solução, eles injetaram soro, então, dentro da bexiga? E aí... Eu pensei, só pode ser uma perfuração, porque está tanto tempo traumatizado. Ele não tem uma perda de contraste, assim... Nossa, tá... Puro xixi aí dentro solto, né? É verdade. Para 2 dias, né? Tá bem, assim, dá pra ver que tem uma perda de contraste, mas eu até perguntei ele esse ventral, esse pelo não tá molhado, porque chega pra gente imagens que são fotos no suporte pra gente tentar dar uma ajuda mais rápida, né?
Eu falei, mas será? Mas será? Ai, gente, eu tô vendo a bexiga. E daí eu falei, ai, tem carinha de ser um pontinho de ruptura, assim, um ponto, tanto que aí eu sugeri que fizessem também ultrassom com injeção de contraste, com os a gente fez microbolhas, assim, algumas vezes lá no CAV, e acompanhei na FPR e davam bons resultados. Eu sugeri que fizessem, mas também não conseguiam definir. Mandaram uma imagem de ultrassom, ainda até passei para a Mari, eu falei, Mari, o que que tu fala nesse caso? Como nós duas, né? Ela manda a gente fazendo, né? Aí foi bem delicado, assim, mas eu acho que a Gi fez um laudo maravilhoso, assim, né? Nossa, maravilhoso mesmo. E ficou bem danada a imagem também, porque a sonda, ela ficou de um jeito muito que parece que ela tá dentro da bexiga certinha, né? Sim, ficou o formato da bexiga, né? Eu achei que ela fosse a bexiga. Quando vocês começaram a falar, eu falei, gente, mas a bexiga tá ali, ó, dá pra ver ela direitinho. É a sonda. Fazendo, né? Tá aqui. Ficou muito esquisita essa sonda. É difícil, né? Quando o raio-x era o exame mais avançado que tinha, no caso, para tentar ajudar, né? Mas eu ganhei 3 cabelos brancos com esse laudo. Ficou ótimo o laudo, Gil. Maravilhoso. Era isso, então, meninas. 2 casos desafiadores hoje. Deu para aprender um monte com esses 2 casos. Os laudos bem legais. Ótimos os laudos. Então é isso. Tem mais alguma colocação? Obrigada, então. Obrigada, meninas. Obrigada para quem está acompanhando a gente. Se vocês tiverem alguma colocação, pensariam em algo diferente, fala para a gente também. E até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Ó,